tá bom. Eu cozinho mesmo. Qualquer coisa, entra no seu fone, sabe? Conecta o fone, porque a captação do fone é melhor. E pendura aqui, ó, pra não ter contato. Pelas almas que é juntos pelo mesmo alcance. Em ação de graças pela saúde de Almeida da Silva, pela saúde de Cláudia Zé Santiago, pela saúde de Janiquéia do Corpo Feito Souza e pela saúde de Divaldo, Maria e Jairo do Corpo Feito. Em ação de graças pela saúde de Nádia dos Santos Azevedo, e ação de graças pela saúde de César dos Santos Azevedo. Em ação de graças pelos aniversariantes de Vinista no mês de janeiro, dia 22, Maria Inês Garcia Silva, dia 22, Maria Terezinha Ramos dos Santos, dia 26, Carlos Henrique Costa de Freitas, dia 27, Maria Helena Andrade Leite, dia 28, Ana Patrícia Leite Santos Souza, e dia 28, Josefina da Cunha Clementina. Rezaremos também na intenção de Ildete Melo de Azevedo, 27 anos de falecimento, Maria Vilma Santos, 2 meses, Miguel José da Silva, Maria Conceição Santos e Omar Santos. Pelas almas de Pedro Silva, Edeltrúcio Vital Silva, Maria José da Silva Santos, José Augusto da Silva, Francisco Paulo da Silva, Maria Helena Sobral, Maria Lúcia Pereira, Renato Lino de Souza, Luiz Carlos Santos Neto, Rivaldo Sobral Santos, Luiz Henrique Lemos Santos, João José dos Santos, Rosinito Oliveira Santos, Edinaldo Oliveira Santos, Francisco Wilson de Oliveira Santos, José Mamed de Freitas, Marisete da Costa Vieira,
Vamos acolher uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste momento, eu convido o professor, historiador mestre João Paulo, a fazer presente para fazer a leitura histórica desse momento tão importante para a nossa comunidade. Irmãos e irmãs, boa noite. Missa em reparação aos revoltados. Por que promover esta celebração? A devoção dos lourenços à Nossa Senhora das Dores tem origens muito remotas e vem do fato do lugar desse anteriormente chamado povoação dos enforcados. Assim sendo, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, foi ali construída uma capela dedicada à Mãe das Dores, associando-se às dores de Maria, diante da trajetória histórica de seu filho, às dores daqueles que no início da colonização destas terras também sentiram a perda de seus entes queridos, por meio da igualmente trágica morte na forca. A forca foi um meio muito utilizado em Portugal e no Brasil colônia e até mesmo após a independência, para castigar condenados por algum crime. A mais conhecida entre todas as sentenças deste tipo no Brasil foi a de Joaquim José da Silva Xavier, o inconfidente Tiradentes, acusado de traição ao rei por defender em 1789 a independência de Minas Gerais. Mas o fato que levou este pedaço sergipano consagrado a Nossa Senhora das Dores a ficar conhecido como enforcado não foi a condenação de nenhum criminoso ou revolucionário a fogo. A primeira referência a esse nome é um documento no qual o capitão Mor de Sergipe doa terras para Pedro Novaes Sampaio de Gargara. Trata-se de 2 léguas dadas em 4 de outubro de 1606, tendo como limites o poder das piranhas e enforcados. As cartas de Cismaria eram utilizadas para ocupar o território recém-conquistado dos índios, e que deveria ser explorado através da criação de animais e de cultivos agrícolas como a cana-de-açúcar. Para isso, seus primeiros habitantes, os índios, deveriam servir de escravos dos colonizadores destas tarefas. O território compreendido entre os rios de Japaratuba e Sergipe eram dominados pelos caciques que recebiam os nomes destes 2 rios, sendo, portanto, a área ocupada pelo município de Nossa Senhora das Dores sua zona de abrangência. Em 1590, apenas 16 anos antes da Carta de Cismaria citada, sob a liderança de Cristóvão de Barros, os portugueses venceram a resistência dos indígenas, queimando suas aldeias, matando e escravizando milhares deles. Daí vem a origem do nome enforcados, do enforcamento daqueles que resistiram à escravidão, à perda de suas terras e de sua cultura. Aqueles índios que ousaram não se submeter foram assassinados para amedrontar os demais, que deveriam aceitar a dominação do europeu. Assim sendo, nossa história se inicia com uma história de resistência, de defesa de uma cultura, de uma identidade, de busca da liberdade e do direito à autonomia. Desta história devemos sentir orgulho. Ainda hoje, a presença do índios continua forte nos traços físicos de muitos lourenços, em hábitos alimentares como o uso da farinha e de outros derivados da mandioca, em diversos nomes da língua tupi em nossa geografia, em práticas culturais como a rede de
porvir e muito mais. Nossa Senhora das Dores, que nas primeiras décadas do século XIX era também chamada Nossa Senhora das Dores dos Enforcados, fruto da fusão do antigo nome ao de sua padroeira e protetora, no entanto, deve uma reparação a estes mártires que deram suas próprias vidas em defesa daquele que acreditava, a esses anônimos guerreiros que não se curvaram diante da exploração do mais fraco pelo mais forte, aqueles cujos nomes perderam na memória desses mais de 400 anos, mas que não podem e não devem ser esquecidos. Faz-se necessário, igualmente, lembrar que nos últimos tempos, como que por uma herança enraizada no imaginário de muitos florenses, e que traz à tona a dor que marcou o início da história deste lugar, um número grande de irmãos conterrâneos tem cometido suicídio, sobretudo por enforcamento, trazendo dor e enorme sofrimento aos seus familiares e amigos. Todos aqui presentes devem recordar muitos irmãos florenses que tiveram sua vida encerrada dessa forma trágica. Que suas almas possam ter um descanso na eternidade e que possamos refletir e combater os males do nosso século, em especial a solidão e o desamor, evitando assim que faça a pobreza voltem a atingir nossas famílias. Celebrar o santo sacrifício da missa em prol de suas almas é um ato cristão de amor e misericórdia pelo outro, pelo próximo que se encontra distante do tempo, mas que esta terra habitou e por ela lutou, ou pelo próximo que conhecemos e que um dia viveu em nosso meio. É também um pedido de perdão em nome daqueles que ocuparam e fizeram usufruto destas terras, que em boa hora foram dedicadas à Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora das Dores. É consagrar a Deus nossas famílias, para que com o amor e o perdão por Ele ensinados, elas possam ser edificadas sobre a firmeza e a segurança da rocha, que é Jesus. Afinal, como nos ensina o Salmo 112, em seu 4º versículo, para os retos surge a luz na escuridão. Ele é misericordioso, cheio de compaixão e justo. Convidamos a todos para, em pé, acolher este ato em memória de nossos irmãos que partiram prematuramente por meio de enforcamento e outras mortes violentas. Receberemos primeiramente a cruz, símbolo maior da nossa fé e da misericórdia de Deus por todos nós. Também serão depositadas flores em reparação à memória dos que nesta terra perderam suas vidas de modo violento. E uma vela representando a luz divina, a luz da fé na vida eterna para nossos irmãos falecidos e o nosso amor fraterno para com eles.
celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai no reencontro e a seleção. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, fizestes que pela água, ponto da vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebeste o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja neste dia que nos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva e nova de vossa graça, a fim que nos livre de todos os males, e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se eu me dirigisse
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.
Então o Senhor lhe disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivéssemos livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm sede pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para nos amar no máximo. O que eu desejo é levar-nos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: quem és de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Arcanjo São Gabriel, rogai por nós. Caríssimo Pai
do tempo comum, a liturgia hoje nos apresenta na primeira leitura o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é a revelação de Deus se faz por meio da lei, a lei que foi dada a Moisés, por meio dos profetas e por meio da sabedoria de Deus. Hoje vai falar sobre o profeta, onde essa dimensão do profeta é Deus que tem a iniciativa. Farei surgir. A iniciativa é de Deus. A iniciativa não é do homem. Não é o homem que se arroga para dizer eu sou profeta. Então a iniciativa é de Deus. E deve falar as palavras de Deus. É por isso que o profeta, diante de qualquer realidade, vai ser sempre incômodo, porque vai falar as palavras de Deus. Vai dizer aquilo que é a vontade de Deus. E nós que somos marcados pelo pecado, sempre vai nos incomodar, porque nós estaremos sempre fora da linha. É necessário sempre retornar. O profeta é aquele que denuncia, diz: isso aqui não está de acordo com Deus. Essa é a missão do profeta. Farei surgir um profeta assim como Moisés, como ele. É quando no Evangelho de hoje, no Evangelho de São Marcos, Jesus se encontra na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é a cidade de Pedro e de André, às margens do mar da Galileia. Jesus estava no dia de sábado, era o dia de sábado, onde ele se dirige à sinagoga. Sempre o Senhor se encontra no sábado na sinagoga. Se a gente for recordar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 4, é a passagem famosa, onde diz que Jesus entrou na sinagoga, pegou o rótulo do livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre ele. Então Jesus que se dirige dia de sábado à sinagoga, um lugar onde era lida a palavra de Deus, era interpretada e servia de adoração para o próprio Deus. Jesus começa a ensinar e o seu ensinamento causa espanto. Diz: ensina-o como quem tem autoridade, não como os escribas, os especialistas das Sagradas Escrituras, que se esforçavam para interpretar as Sagradas Escrituras, mas como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus não é só um profeta. Jesus não é um profeta como Moisés. Jesus é a palavra de Deus, a palavra que se faz carne, a sabedoria de Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. Então é o verdadeiro homem, mas é o verdadeiro Deus que está falando. A palavra de Deus tem força, tem eficácia. Na hora que ele fala, qualquer gesto de Jesus, menor que seja, é eficaz, é salvífico. Lembremos, a sabedoria, a soberania de Deus assumiu a condição de servo, assumiu a condição de escravo para salvar a humanidade. Então Jesus tocava nos corações, não pela sua persuasão do seu discurso, mas porque é o próprio Deus que está falando e tocando no coração. Jesus sempre tem autoridade, porque ele é a palavra, ele em si tem autoridade. E aí vai a primeira pergunta: para nós, Jesus tem autoridade? Nós o escutamos? O Salmo vai dizer: não fecheis o vosso coração. Que coisa seria fechar o coração se viver uma vida de pecado? O pecado faz com que feche o nosso coração, com que o coração não funcione, com que o coração se torne pedra, com que o coração não escute, a palavra não germine no nosso coração, na vinha do nosso coração. É necessário escutar o Senhor que fala nas Sagradas Escrituras, o Senhor que fala quando nós estamos em oração, o Senhor que fala por meio da sua esposa, que é a igreja. Nós às vezes não queremos escutar, damos uma linha rebelde, não queremos escutar. Jesus ainda fala, deve sempre falar, devemos sempre estar à escuta, escutar a sua palavra. E a sua palavra serve sempre uma ação. Jesus fala e para dar, porque com a autenticidade da sua fala, ele vai e acontece sempre um milagre. Claro que ele não é o objetivo de Jesus fazer milagres, mas por milagres é para dizer: o reino de Deus chegou, o Filho de Deus está presente, a sua palavra é eficaz. Se encontrava na sinagoga um homem possuído pelo demônio. Muitos interpretam que essa possessão do demônio seria porque no tempo não teria o conhecimento de determinadas doenças. Isso é uma interpretação errônea. Lembremos,
todo o percurso de Jesus, toda a história do Filho de Deus, do Verbo encarnado, é uma luta contra o demônio, até a morte de cruz, onde ele destrói o pecado, a morte e derrota o demônio. Aqui entra o segredo messiânico do Evangelho de São Marcos. Nós estamos no ano B, liturgiamos apresentando o B. Que ano é esse, Padre? É o ano que nós comentamos o Evangelho de São Marcos. E a leitura do Evangelho de São Marcos deve ser sempre esse segredo messiânico. Por que segredo messiânico? Jesus fala, Jesus age, mas ele não quer que as pessoas saibam que divulguem. Por quê? Porque girava em torno da ideia do Messias que viria libertar, o Messias glorioso. O demônio quer tirar Jesus da sua missão, do objetivo da sua missão. Qual é a missão do Cristo? Fazer a vontade do seu Pai. E qual é a vontade do Pai? Morrer numa cruz. Obedeceu até a morte e morte humilhante numa cruz. O demônio, ao encontrar Jesus, disse: que vieste fazer aqui? Vieste nos destruir? Jesus quer já mostrar que ele é filho de Deus. Jesus disse: cala-te, sai deste homem, cala-te, tem que ter um segredo messiânico, porque eu não posso ir para a fama, eu tenho que obedecer, eu tenho que me humilhar na cruz, no sofrimento. Escutar Jesus é escutar a sua palavra. O que diz a sua palavra? Para ser discípulo, discípulo é aquele que obedece. Obedecer significa escutar a palavra. Então, aquele que obedece é a palavra de Jesus. Jesus dirige: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me amar, quem quiser me seguir, tem que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. É o caminho da cruz que todos nós não queremos o caminho da cruz. O caminho da cruz nós queremos sempre rejeitar. Nós não queremos o caminho da cruz, o caminho do sofrimento. Mas é nesse caminho que está a nossa salvação. É neste caminho que nós nos santificamos. O caminho do sofrimento. É no sofrimento, é na cruz, no dia a dia, na renúncia do nosso orgulho, do nosso modo de pensar, para entrar na lógica de Deus, no pensamento de Deus, na vontade de Deus. Em Jesus, na sua cruz, todo sofrimento tem razão e tem sentido. A história dessa cidade começa de uma forma muito complicada. A história dos enforcados. Mas nós cristãos, e aqui está sob a proteção de Maria Santíssima, aquela que é o tesouro que Jesus entrega na sua cruz. O seu tesouro é que ele entrega aos pés da cruz. Eis aí a tua mãe. Então esta cidade de hoje tem o patrocínio da Virgem das Dores aos pés da cruz. Nós devemos dar sentido e significado à história da nossa cidade, desta cidade de Nossa Senhora das Dores. Já não podemos mais viver aos enforcados, os enforcados. Nós rezamos na missa de hoje e hoje vamos dar um sentido. Existe uma história de morte, existe uma história de sofrimento, existe até uma história um pouco de uma maldição, né? Porque começou com isso. Mas em Jesus tudo tem significado. Então nós nos entregamos a Ele, a nossa história, a nossa situação, e deixamos que Jesus nos liberte, que Jesus nos salve, porque ficar na mesma terra, isso não é bom. Nós somos cristãos, então devemos levar tudo isso aos pés da cruz. É isso que hoje nós nos dirigimos. Nós, no sacrifício da missa, em ação de graças, no louvor a Deus, ao mesmo tempo colocamos, depositamos nesse altar tudo isso, a história da nossa vida, da nossa família, pessoas que passaram também por um momento de fraqueza, algum parente chegou a tirar a vida nessa situação, então nós depositamos aqui aos pés da cruz, do Calvário que é a missa, e aí a nossa história começa a ter um novo sentido, significado, porque seguimos o crucificado. O crucificado que dá sentido, o crucificado que nos liberta, o crucificado que nos salva e o crucificado que é ressuscitado. O vivente, aquele que tem a vida em si e que nos concede a vida, faz com que a nossa história não fique na lama, a nossa história não fique lá, naquele buraco, naquele sofrimento, mas que respiremos. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Então essa é a nossa alegria. Nós nos alegramos.
E eu acho que a exaltação de hoje é a exaltação de São Paulo, a lembrar-nos sempre do Senhor. Se a nossa vida, a nossa história traz sempre sofrimento, dificuldade, eu, porque amo a Jesus, eu me alegro nele, porque tudo tem sentido nele, ele restaura todas as coisas. Essa é a nossa alegria de sermos cristãos, diferente dos pagãos, que ficam na mesma história, relembrando sempre. Claro que a memória deve existir para quem não se repita, e deve sempre, não é esquecimento que eu estou dizendo, mas é dar um sentido, um significado, e levar a fé, porque senão a fé deve de um lado e a fé deve do outro. O paganismo é assim. O paganismo ia fazer a sua oferta e depois eu voltar para ficar na mesma situação. Em Jesus não. A minha história é modificada, a minha história tem sentido, a minha história tem significado, porque ele pessoal, porque eu entro no seu corpo místico pelo batismo. Que o Senhor nos ajude a escutar, a sempre escutar a sua palavra, a palavra é a palavra de salvação. E que aos pés da cruz, lembremos sempre, temos um tesouro que nos foi dado por ele, Maria Santíssima, com título de Mãe das Dores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai. Irmãos e irmãs, confiante supliquemos a Deus que ore pelas necessidades da Igreja e da sociedade, dizendo: Pedis contas, Senhor, a quem não escuta a vossa palavra, dai que a Igreja sempre proclame com fidelidade e sabedoria, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que fazeis surgir profetas no meio do povo, abençoai os profetas de nosso continente latino-americano, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que desejais sempre o melhor para todos, concedei que mulheres e homens sigam o caminho e uma consciência bem informada, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que convidais a abrir o coração e vos ouvir, fazei que reconheçamos vossa presença salvadora na Igreja e no coração da sociedade, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que sois o rochedo que nos salva, acolhei em vosso reino eterno os falecidos de nossas famílias, Jonas, Francisco, Lúcia, José, Suziane, Diogo, Alain, Mariana e outros irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Por Padre Ginário e Padre Nilton César, a exemplo do Cristo Bom Pastor, sejam fiéis administradores dos bens espirituais do povo de Deus, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias e nossos antepassados que já perderam seus entes queridos, vítimas de suicídios e enforcamentos, para que Deus nos console e liberte, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Divino Salvador Jesus Cristo, Concedei-nos sacerdotes santos, inflamados do fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdócios, vós, Jesus onipotente e suplicante, socorrei-nos a todos nos trabalhos e dificuldades que se encontrarem. Virgem Mãe,
Liturgia Eucarística. Na Eucaristia, as palavras sobre o pão e o vinho nos fazem participar da realidade profunda da ação que estamos realizando. Deus presente no meio de nós com seu Filho. E Maria, com o título das dores, a grande ofertante da oferta do seu próprio Filho para nós. Procissão do ofertório. Graças
Desses do Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas, para cumprir a bênção das vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com comunhão, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai por lado o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei-os que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo com sua corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, Pai, lembrai de todos pelos quais oferecemos este sacrifício, vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros fiéis que em todo este altar nos oferecem sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai também os que morreram na paz do vosso Cristo e todos os mortos, os quais só vós vencestes na fé. A todos passeai com a vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos todos os santos, possamos alcançar a herança eterna do nosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, seu nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por elevares ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, a Deus Pai poderoso, da do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. A palavra do Salvador, conformados ao seu divino ensinamento, os anjos dizer: Pai nosso. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, salvai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não menos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Em Cristo salvai-nos.
tira o pecado do mundo.
confirmados pelo sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Graças e louvores se venha todo o mundo. Graças e louvores se venha todo o momento. Graças e louvores se venha todo o momento. Jesus, estamos diante da vossa presença. Na vossa presença invocamos a intercessão da Virgem Maria por título de Mãe das Dores, de seu esposo São José, de todos os santos do céu, dos anjos e servos do trono de Deus, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Pai amado, apresento-te o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em favor desta cidade, desfazendo toda maldição que nos atingiu, miséria, pobreza, fome, nudez, insuficiência, perda, insucesso, destruição e humilhação. Por causa dos nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, que essas maldições sejam agora desfeitas pelo poder do sangue e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os demônios que entraram nesta cidade, na vida dos seus habitantes, trazendo-os estas maldições, sejam agora amarrados pelos teus santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna. Que eles se apresentem diante de Jesus Cristo, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade. Que estes demônios sejam proibidos de voltar a nós e a nossa família, em nome de Jesus. Pai amado, apresenta-te o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em favor dessa cidade e das famílias, desfazendo toda a maldição que os atingiu, pânico, medo, ansiedade, tensão, aflição, preocupação, inquietação, por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados. Jesus se fez maldição em nosso lugar, por isso essas maldições não têm mais poder sobre nós, sobre os habitantes dessa cidade, em nome de Jesus. Que todos os demônios que nos atingiram através destas maldições sejam agora amarrados, em nome de Jesus, pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, e que sejam proibidos de retornar a nós, a essa cidade, que sejamos uma nova geração para te louvar e adorar. Pai amado, apresento-lhe o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em favor desta cidade, desta paróquia, desfazendo todas as maldições que atingiram por causa dos nossos pecados na sexualidade dos nossos ancestrais, que seja desfeita toda a maldição de adultério, prostituição, das aberrações, da fornicação, da impureza mental e tudo aquilo que é de impureza. Que todos os demônios que atingiram através dessas maldições sejam agora amarrados em nome de Jesus, pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha de segundo a sua santa vontade, e que sejam proibidos de retornar a nós e aos nossos filhos, e a essa família, e a essa paróquia, e a essa cidade. Que sejamos uma nova geração para te louvar e adorar. Pai amado, apresento-te o sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor, em favor de todas as famílias, desfazendo na vida das famílias, da cidade, todas as maldições que atingiram por roubo, desonestidade, furto,
geração em que, que todos os demônios entraram nessa vida, na vida das nossas famílias, através destas maldições, sejam agora narrados em nome de Jesus, pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, e que sejam proibidos de retornar a nós, aos nossos filhos e às nossas famílias. Que sejamos a nova geração, para te louvar e adorar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Pai amado, apresento teu sangue e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo em favor desta cidade e desta paróquia, todas as famílias desfazendo todas as maldições que atingiram por causa dos nossos pecados de idolatria e dos nossos antepassados. Que se desfaça toda a maldição de idolatria, de poder de dinheiro, bens materiais, idolatria de falsos deuses, de busca de sociedades secretas, espiritismo, ocultismo, magia grega, filho de umbanda, candomblé, leitura de mãos, cartas, horóscopo, busca de adivinhação, uso de superstições, feitiços, uso de cristais, pirâmides, coelho, ferraduras e todas as formas de superstição. Desfaz, Senhor, toda a maldição de avareza, incredulidade, vícios de álcool, cigarro, drogas e jogos, em nome de Jesus. Que esses demônios nos atingirem e atingirem essas famílias, tornem, Senhor, ou tentam nos atingir, sejam agora amarrados em nome de Jesus, pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, e que sejam proibidos de retornar a nós e aos nossos filhos, famílias, necessidade. Que sejamos uma nova geração para te louvar e adorar. Pai amado, apresento o teu sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, em favor desta cidade, desta paróquia, em favor de todos, desfazendo toda a maldição que nos atingiu, a prática do homicídio, todas as pessoas que tentam se enforcar, toda essa maldição seja desfeita agora, de assassinato, de aborto, de suicídio, de crueldades, agressividades, vinganças e revolta. Que todos esses demônios que entraram nessa vida, nessa cidade, sejam agora amarrados em nome de Jesus, pelos santos anjos e arcanjos, sem nenhuma manifestação maligna, e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, que sejam proibidos de retornar a nós e a essa família, a estas famílias, esta paróquia, esta cidade, que sejamos uma nova geração para te louvar e adorar. Pai amado, apresento o teu sangue e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, desfazendo na família, na vida das famílias, dessa paróquia, dessa cidade, toda uma maldição de enfermidades que atingiram enfermidades do coração, pressão alta, tontura, alergia, secura na boca, úlcera no estômago, no intestino, doença no fígado, nos ossos, artrite, osteoporose, fraqueza dos nervos, desequilíbrio emocional, mental, insônia, perda de memória, amnésia, loucura, envolvimento do espírito, cegueira, tendência ao estresse, depressão. Que todos os demônios que atingiram estas famílias, esta cidade, sejam agora amarrados sem nenhuma manifestação maligna e que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, que sejam proibidos de retornar a nós, essa cidade, essa paróquia, todas as famílias, que sejamos uma nova geração para te louvar e adorar. Pai amado, apresento o teu sangue e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, desfazendo na vida das famílias, desta paróquia, desta cidade, toda a maldição que possa ter caído sobre nós, lançada por pessoas conhecidas, nossos inimigos, parentes, vizinhos, professores, pais, empregados, sacerdotes, pessoas religiosas, todas as pessoas que tentaram atingir, jogar praga, maldições. Que todos esses demônios que usam os lábios dessas pessoas para nos trazer essas maldições sejam agora amarrados sem nenhuma manifestação maligna. E que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha segundo a sua santa vontade. Que sejam proibidos de retornar a nós, a essas famílias, essa paróquia, essa cidade. Que sejamos uma nova geração para te louvar e
e adorar, e bendizer. Pai amado, apresento o teu sangue e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo em favor dessas famílias, dessa cidade, dessa paróquia, desfazendo toda maldição que possa recair sobre nós, nas causas, ansiedade, angústia, tristeza, medo, ódio, vingança, agressividade, egoísmo, aflição, solidão, vazio interior, dor de cabeça, enxaqueca, auto-rejeição, crueldade, sequestro e raiva. Que sejam agora desfeitas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estes demônios que entraram na vida dessas famílias, sem nenhuma manifestação maligna, sejam agora amarrados sem nenhuma manifestação maligna, que se rendam aos pés de Jesus, para que Jesus disponha deles segundo a sua santa vontade, que sejam proibidos de retornar a nós e essas famílias, que sejamos uma nova geração, para te louvar e te adorar. Pai amado, assim sejam amados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, livres de toda maldição e purificados do seu Santo Espírito. Dá-nos as tuas bênçãos de acordo com esta tua palavra. Que nossas famílias, essa cidade, essa paróquia, sejam benditos os frutos dos nossos trabalhos, nossos salários, todos os nossos empreendimentos e obras. Que seja bendita todos os frutos das nossas entranhas. Que eles sejam benditos os estudos, trabalhos, casamentos, lazer e todos os seus empreendimentos. Que sejam benditos quando entrarmos e quando sairmos de qualquer lugar. Se um inimigo nos perseguir por um caminho, que fuja por 7 caminhos diante de nós. Que o Senhor mande que a bênção seja conosco. Que o Senhor abra as suas preciosas reservas em nosso favor, para que tenhamos a prosperidade em todos os sentidos, prosperidade espiritual, material, nas finanças e na saúde. Que todos vejam que somos marcados com o teu sinal e nos tenham como um povo consagrado a ti. Que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis a ti durante toda a nossa vida. Que nós, a nossa geração futura, possamos servir-te, Senhor, com fidelidade, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda dos teus mandamentos. Nós os louvamos e bendizemos. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Que a cidade de Nossa Senhora das Dores possa te louvar, possa te adorar, possa te bendizer nesta noite, porque toda a maldição foi desfeita aos teus pés, sob o seu precioso sangue. A história dessa cidade está aos pés da cruz, sob a intercessão, a proteção do manto da tua mãe, Maria Santíssima, com o título de Nossa Senhora das Dores. Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus manso e humilde de coração. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, vossa grandeza alturas. Bendito vem o nome do Senhor, vossa grandeza alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, vossa grandeza alturas. Bendito vem o nome do Senhor, vossa grandeza alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, vossa grandeza alturas. Bendito vem o nome do Senhor, vossa
agradecimento a Deus, toda a graça e todo o louvor. Nesse momento agradecemos com muita alegria e carinho a presença da comunidade nesta missa de reparação. Também ao senhor prefeito, doutor Tiago. Mas não poderíamos deixar também de agradecermos ao senhor Padre Nildo César, que, ouvindo a sua comunidade, abriu o coração para esta celebração, dando início aos 160 anos de paróquia que iremos celebrar no dia 28 de abril. Deus continue abençoando sua vida e missão. Padre Zenário, Deus prepara tudo. Quando eu soube que você vinha, me desculpe pela intimidade, é porque você, desses 160 anos, tem 4 anos de história. Você aqui viveu com a gente 4 anos, como adolescente, e sonhava se tornando sacerdote. Talvez para o César esteja sabendo disso agora. Então Deus tem o seu propósito de ter sido hoje a sua presença de maneira tão profunda, como disse Moisés, é esse profeta, e a gente vai procurar ouvir, nós procuraremos nos libertar. Com certeza, a partir de hoje, aquilo que aconteceu no passado jamais irá perturbar, porque nós ouvimos com muito carinho a sua voz de profeta. Esta terra está alicerçada na cruz redentora de Jesus, sob a proteção da Mãe, a Virgem, Mãe das Dores. Que bom que Deus também abençoe sua missão. A gente convida, Dona Nelsinha, que é uma fiel das mais velhas da comunidade, para oferecer para o Senhor uma pequena lembrança da nossa comunidade, e a confreira Maria São Pedro, da Academia de Pedras, e estamos hoje junto com a comunidade, celebrando também, agradecendo, para que receba uma pequena lembrança da nossa comunidade. Agradeço também a Casa de Leitores e Leigos, que está unido a mim e também a comissão que
que está autorizando 160 da paróquia e a taxa da liturgia com alguns membros da Academia de Deus. Só para também lembrar a próxima missa especial em preparação para os 160 anos, será no dia 28 de fevereiro. Já estará acontecendo a quaresma. Nós teremos nesse dia um momento muito especial, revivendo e celebrando praticamente duas grandes manifestações de fé neste município, que existe há mais de 100 anos. São os penitentes e o madeiro. O madeiro e os penitentes, né? Que tem um sentido muito forte de religiosidade popular, baseado também no catolicismo, né, da nossa fé. Então, dia 28 de fevereiro, marca a sua agenda. Primeiro haverá a via sacra, porque será uma quarta-feira, 6 horas aqui no centro. Logo depois, às 7h30, teremos essa missa especial com os penitentes, o madeiro. Só que antes, logo de madrugada, foi sugerida uma caminhada penitencial para o Cruzeiro do Século. 4h30 da manhã, não é via sacra. A via sacra é a sexta-feira santa. Neste dia, praticamente um mês antes da sexta-feira santa, nós teremos esta caminhada penitencial às 4h30 da manhã, com os penitentes, com o madeiro, com o contrário, e todo mundo que puder, né? Enfim, já fique sabendo, reserve na sua agenda para estarmos juntos nesta segunda missa especial em preparação aos 160 anos de existência da nossa paróquia. Agora vamos ficar em pé para recebermos as últimas palavras do Padre e para receber os atos do sacramento. Eu agradeço as palavras, agradeço o Padre do Conselho pelo convite de vir celebrar, sabendo dos 160 anos desta paróquia. Então, agradeço de coração, como disse, minha história também passou por aqui. Aqui eu fui crismado, eu confirmei a minha fé. Eu sou de Itabaiana, mas uma parte da história aqui, a vocação também, e uma fase muito difícil foi recobrada aqui aos pés de Nossa Senhora das Dores. Então tem um pouco de ligação na minha história pessoal. Então significa que eu agradeço ao Senhor de ter feito o convite, porque também tem um pouco de ligação. Eu sou de Dores, mas o coração palpita Nossa Senhora das Dores aqui neste altar. Então eu agradeço e desejo uma boa continuação dos festejos desta paróquia de 160 anos. Como eu disse a história ligada à nossa paróquia, então vou pedir ao Senhor, não é pedir não, vou exigir que reserve na sua agenda no dia 28 de abril, que é o dia mesmo, está aqui com os outros padres que aqui passaram, para o Senhor também ser homenageado com os outros padres, filhos da terra e os que aqui também passaram na sua mesa da obra. Não esqueça. E em paz, que o Senhor nos